A paz do Senhor. Você acredita que existe possessão demoníaca? Você acredita que o poder de Jesus pode libertar uma vida? Você sabe o que é legião? Tudo isso nós vamos saber após a vinheta nessa. É isso aí, você que é novo aqui no canal, aproveita, já se inscreve aí, dá um like aí no vídeo e compartilha esse vídeo aí também para os seus grupos de ensino da sua igreja. Nós temos um ponto de uma videoaula nesta nossa aula, muito poderoso, que vamos nos tratar sobre a possessão demoníaca e a autoridade no nome de Jesus. Vamos falar, o nosso texto está em Marcos capítulo 5, no versículo 2 até o 13, que diz assim: E saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre dia e noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamou com grande voz e disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, pois, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muitos que não o enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando um monte e uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entrar nos porcos. E mandaram se precipitou por desempenhos no mar. E era quase 2000 e afogou-se no mar. Querido, aqui está a leitura bíblica, classe, nossa videoaula, que é muito interessante em saber sobre esse ponto. Nesta videoaula de hoje vamos descobrir que quando Jesus chega na vida de alguém, independente da situação que ele estiver passando, independente do que ele estiver vivendo, quando Jesus chega, e quando ele chega, ele modifica tudo. Pois a opressão demoníaca, ela é causada pelos agentes de Satanás. Quando ele encontra uma vida, quando ele encontra alguém que se dispõe a dar espaço para que ele trabalhe na vida, já pode escravizar. Por isso já começa a videoaula de hoje, quando fala sobre possessão demoníaca e pelo poder que é no nome de Jesus. Eu já começo falando para você que está vendo essa videoaula e você que é afastado do caminho do Senhor. A própria palavra nos fala que um homem, quando aceita Jesus, a casa é limpa, o corpo é limpo e todo o demônio que estava nele sai. Mas a Bíblia fala também que quando ele se afasta do caminho do Senhor, esse demônio passeia pelos vales e volta. E se encontrar esse homem desviado, trará com ele mais 7 demônios. E os atos daquele homem será pior do que os atos anteriores. Então você que está entrando e saindo na igreja, tome muito cuidado, porque com Deus não podemos brincar, e nem com o diabo. Pois o diabo não brinca de ser diabo, mesmo quando às vezes você brinca de ser pai, quando às vezes você brinca de ser mãe, quando às vezes você brinca de ser crente, quando às vezes você brinca de ser religioso. O diabo nunca brinca, ele sempre é diabo, 24 horas por dia. E não é diferente na vida desse gadareno. A lição nos fala que este gadareno ele era preso à noite, prendia por grilhões e por correntes, e esse demônio quebrava, saía. Não havia prisão nessa terra que prendesse aquele homem, pois a opressão demoníaca que havia nele era muito grande. Mas a lição e a Bíblia nos fala que quando aquele homem encontra-se com Jesus, algo acontece. Algo acontece de forma poderosa quando aquele homem se encontra com Jesus. Quando Jesus chega naquela cidade chamada Gadara, que aquele homem sai ao encontro de Jesus, que aquele demônio coloca os olhos sobre Jesus, nos dá uma reflexão muito poderosa, pois nos ensina a entender que o demônio conhece a Jesus e sabe o poder que há no nome de Jesus. O primeiro impacto com aquele demônio, quando ele encontra Jesus, ele fala: Vieste-me atormentar-me antes do tempo.
Ou seja, o demônio já sabia que a presença de Jesus aniquilava o poder das trevas. Então, se você está vivendo, sofrendo com obsessão demoníaca, a diferença é a presença de Jesus. Quando Jesus chega, o poder das trevas cessa. Seu casamento está em crise, sua família está em crise, há uma coisa muito forte a você fazer. É se aproximar de Jesus. Porque quando Jesus chega, não há casamento em ruína. Quando Jesus chega, não há família destruída. Quando Jesus chega, não há ministério acabado. Quando Jesus chega, ele modifica. Porque não há poder das trevas que prevaleça quando Jesus chega. E o primeiro diálogo com aquele demônio é esse. Ele vê o Cristo dentro daquele homem chamado Jesus. Ele sente a autoridade. E Jesus faz uma pergunta simples e definitiva. Quem é você? Qual o seu nome? E ele responde, Legião. Jesus, quando perguntou o espírito imundo como se chamava, ele responde Legião, porque somos muito. Uma legião romana constituída por 6.000 soldados. Ou seja, provavelmente aquele homem possuía acima de 5.000 demônios sobre a vida dele. Mas o que nos ensina é que Jesus nos manda expulsar os demônios e não dialogar com eles. Algumas pessoas têm trocado essa reflexão, têm usado esse ponto que Jesus pergunta àquele homem, e nós sabemos que naquela época o nome significava quem a pessoa era, ou a história da pessoa. Quando Jesus pergunta àquele demônio, qual o seu nome? Ele responde Legião. Jesus queria saber apenas mostrar àquele povo que uma legião que é formada por soldados das trevas não poderia prevalecer contra ele, que é o general dos céus, que é o Senhor dos exércitos. Quando Jesus pergunta ao demônio, o nome daquele demônio, era só para demonstrar àquela nação que não havia legião das trevas que pudesse prevalecer contra o poder do Senhor dos exércitos. Isso não é para que a gente hoje, quando for expulsar um demônio, fique perguntando o nome, conversando com o demônio, falando quem mandou ele, quem colocou. Como nós observamos que algumas vezes há alguns programas de televisão, patrocinados por algumas igrejas, que ficam interrogando o demônio, perguntando quem você é, de onde você veio, quem te mandou, quem te botou. E a nossa preocupação não é essa. Jesus fala que a gente temos que expulsar os demônios e não conversar com os demônios. Como é que você pode conversar com alguém que é o pai da mentira? Como você pode conversar com alguém que é o pai do engano? Então o pai do engano só vai colocar você contra outra pessoa, só vai mentir e omitir as verdades. Então, necessário é que nós possamos ser sábios e inteligentes ao agir com pessoas que estão com possessões demoníacas, com pessoas que estão possuídas por demônios. Pessoas que estão possuídas por demônio não precisa que você converse, não precisa que você pregue. Pessoas que estão possuídas por demônios precisa que você liberte, que você expulse o demônio pelo poder que há no nome de Jesus. Aí sim, após você expulsar aquele demônio, aí você vai ministrar a palavra a essa pessoa. Porque nós temos que conversar de Jesus com as pessoas e não com os demônios. Porque para mim e para você não interessa o que os demônios vêm falar ou o que eles vêm mostrar. Pois há pessoas que se preocupam muito em saber o que o demônio tem para falar dos seus futuros, pessoas que se preocupam em saber o que os demônios trazem para as suas vidas, indo para a mesa branca, para a mesa preta, indo para rituais de magia negra, de umbanda, de quimbanda, querendo trazer coisas que o Espírito possa falar, aonde nós sabemos que a verdadeira palavra que nós podemos ouvir e aprender é na Bíblia Sagrada, com a palavra do Senhor. Quer saber qual é o seu futuro? Eu lhe digo agora, o seu futuro com Jesus é salvação. Sem Jesus, infelizmente, é perdição. Mas nós demonstramos aqui, na história do Gadareno, é uma demonstração muito poderosa de que o nome de Jesus ele tem poder de libertar, de salvar e de trazer vidas às pessoas. Jesus, quando chega, ele incomoda as trevas. Você vai incomodar as trevas na sua comunidade, você vai incomodar as trevas onde você habita, porque aonde a luz está, as trevas têm que sumir. Então é lógico que você às vezes não entende, porque algumas pessoas se levantam contra a sua vida, se levantam contra você, e você vai procurando entender por que é que estão contra mim dessa forma. É porque as trevas se incomodam com a luz. Aquele demônio sentiu-se incomodado quando Jesus chegou até Gadara. Ele falou, vieste me atormentar antes do tempo.
vieste me perseguir antes da hora. Por isso é que você, professor, que está administrando esta aula, esta quarta aula da nossa EBD, tenha muito cuidado e muita cautela ao administrar essa aula, mas administre essa aula demonstrando aos seus alunos e incentivando no coração deles o desejo de buscar o poder que há no nome de Jesus. Porque no nome de Jesus há poder para transformar, para libertar, para salvar e para transformar vidas. Jesus, quando chega naquele local, o demônio olha para ele e pergunta, o Espírito Imundo pergunta: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Isto mostra a presença de Jesus é um tormento para o reino das trevas, e também que esse encontro serviu como um prenúncio da condenação final do diabo e seus anjos. Você pode estar vivendo uma luta hoje, você pode estar vivendo uma dificuldade grandiosa, mas o nome de Jesus te trará paz, porque um paraíso te aguarda. Quando aquele demônio pede para ser lançado naqueles porcos, quando aquele demônio se lança naqueles porcos e se joga no mar e morre, os gadarenos ficaram atemorizados. E a primeira sensação do temor foi expulsar Jesus daquela cidade. Foi querer tirar Jesus de lá. E isso nos chama atenção para você, que tem se preocupado muito no bem material, esquecendo do espiritual. Você se preocupa muito com os bens materiais, está esquecendo. Aqueles homens expulsaram Jesus porque acharam que aqueles porcos tinham mais valor do que a vida daquele homem. E Jesus, para uma alma, não há preço, não há tesouro nesta terra que possa valer mais do que uma alma. É isso que Jesus tem a nos ensinar. Então, não esqueça, o seu perdão, o perdão, vale mais do que ouro. Então, perdoe e seja perdoado, porque Jesus já nos perdoou e já nos amou. E há poder no nome de Jesus. Querido, tenho um encontro marcado com você aqui nesse mesmo canal para a nossa próxima videoaula. Nós estamos com esse tema aí sobre batalhas espirituais. E nessa videoaula você vai aprender um pouco sobre a história de Jesus ao libertar aquele gadareno. Aproveite, se inscreva no canal, compartilhe esses vídeos aí aos seus grupos. E não esqueça, viu? Quem frequenta a EBD é aluno do saber. E o saber vem para nos aproximar de Deus, porque quem tem conhecimento do Senhor não perde favor, pois com Cristo no coração, Ele é o nosso Senhor e nós somos mais do que vencedor. Tchau, tchau, até a próxima aula, em nome de Jesus.